Graça e paz, queridos. Nós estamos trazendo nessa edição mais conteúdo da história da Igreja Cristã, nesse período do primeiro século, e nós iremos abordar nesta edição o início da história da Igreja Cristã. Eu quero te convidar para que você possa assistir na íntegra no nosso canal do YouTube. Aqui na bio do Instagram nós temos o link do nosso canal e você pode acessar ali, tendo maiores informações e mais conteúdos da história da Igreja Cristã. Beijo no coração, que você possa compartilhar os nossos vídeos e nos acompanhar no Insta e no YouTube. Fica na paz, Deus abençoe. Nesta edição abordaremos da ascensão de Cristo no ano 30, a pregação de Estevão no ano 35. Denominamos a Igreja Apostólica ou a Igreja do período pentecostal. Vamos então à definição de igreja. A igreja em todas as épocas, seja passadas, presente e futura, é formada por todos aqueles que creem em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. No ato de crer está implícita a aceitação de Cristo como seu Salvador pessoal, para obedecer-lhe como Cristo, o príncipe do reino de Deus sobre a terra. A igreja iniciou a sua história com um movimento de caráter mundial. No dia de Pentecostes, no fim da primavera do ano 30, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, e 10 dias depois de sua ascensão ao céu, durante o tempo em que Jesus exerceu o seu ministério, os discípulos criam que ele era o almejado Messias de Israel, o Cristo, Messias e Cristo. Estas são palavras idênticas. Messias é palavra hebraica e Cristo é palavra grega. Ambos significam o ungido, o príncipe do reino celestial. Apesar de Jesus haver aceitado este título de seus seguidores, e esses mais íntimos, proibiu-lhes, contudo, de proclamarem essa verdade entre o povo, antes que ele ressuscitasse dentre os mortos. E nos 40 dias que precederam a sua ascensão, lhes ordenou que antes de pregarem o Evangelho, deveriam esperar o batismo do Espírito Santo, para então serem testemunhas em todo o mundo. Na manhã do dia de Pentecostes, enquanto os seguidores de Jesus, 120 pessoas, estavam reunidos em oração, o Espírito Santo veio sobre eles de forma maravilhosa. Tão real foi a manifestação que foram vistas descer do alto como línguas de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um. O efeito desse acontecimento foi de forma tríplice. A primeira observação é que iluminou a mente dos discípulos, dando-lhes um novo conceito de reino de Deus. A segunda observação, compreenderam que esse reino não era um império político, mas um reino espiritual na pessoa de Jesus ressuscitado, que governava de modo invisível todos aqueles que o aceitavam pela fé. Na terceira observação, vemos que aquela manifestação revigorou a todos, repartindo com eles o fervor do Espírito e o poder de expressão que fazia de cada um grande testemunho e um motivo de convicção naqueles que o ouviam. O Espírito Santo, desde então, passou a habitar permanentemente a igreja, não em sua organização ou mecanismo, mas como possessão individual e pessoal do verdadeiro cristão. Nós podemos ver nesses textos bíblicos para nossa fundamentação em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Desde o derramamento do Espírito Santo naquele dia, a comunidade daqueles primeiros discípulos foi chamada com muita propriedade de Igreja Pentecostal, ou Igreja do período do Pentecoste. Iremos abordar na íntegra sobre a localização e seus primeiros membros, assim como os seus primeiros líderes e doutrinas e a forma de governo desta igreja que se inicia. Se inscreva no meu canal do YouTube e assista na íntegra essa edição. A leitura dos primeiros 6 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos dá a entender que durante esse período o apóstolo Pedro era líder da igreja. Em todas as ocasiões, era Pedro quem tomava a iniciativa de pregar e de operar milagres e de defender a igreja. Isso não significa que Pedro fosse algum tipo de papa ou dirigente oficial nomeado por Deus. Tudo acontecia como resultado de sua prontidão de decidir, também de sua facilidade de expressão e de seu espírito de liderança. Contudo, ao lado de Pedro, o homem prático, encontramos João, o homem contemplativo e espiritual que raramente falava, mas que desfrutava de grande estima por parte dos crentes. A igreja teve seu início na cidade de Jerusalém. Evidentemente, nos primeiros anos de sua história, as atividades da igreja limitaram-se àquela cidade e arredores. Em todo o país, especialmente na província setentrional da Galiléia, havia grupos de pessoas que criam em Jesus como o Rei Messias. No entanto, não chegaram dados ou informações que indiquem a organização nem reconhecimento de tais grupos como igreja. As sedes gerais da igreja daquela época eram o cenáculo, no Monte Sião, e o Pórtico de Salomão, no templo. Todos os membros da igreja pentecostal eram judeus. Tanto quanto podemos perceber, nenhum dos seus membros, bem como nenhum dos seus integrantes da companhia apostólica, a princípio podia crer que os gentios fossem admitidos como membros da igreja, quando muito admitiam que o mundo gentio se tornaria primeiro judeu para depois aceitar a Cristo. Os judeus da época se dividiam em 3 classes. As 3 classes estavam representadas na igreja de Jerusalém. Os hebreus eram aqueles cujos antepassados haviam habitado a Palestina durante várias gerações. Eram eles a verdadeira raça israelita. Seu idioma era o hebraico, o qual, no decorrer dos séculos, havia mudado do hebraico clássico do Antigo Testamento para o dialeto aramaico ou sírio-caldaico. As escrituras eram lidas nas sinagogas em hebraico antigo, mas traduzidas por um intérprete frase por frase em linguagem popular. Os judeus gregos ou os helenistas eram descendentes dos judeus da dispersão ou da diáspora, isto é, judeus cujo lar ou antepassados estavam em terras estrangeiras. Muitos desses judeus se estabeleceram em Jerusalém ou na Judéia e organizaram sinagogas para atender às suas várias nacionalidades. Depois da conquista do Oriente por Alexandre o Grande, o grego chegou a ser idioma predominante em todos os países a leste do Mar Adriático e até mesmo Roma e por toda a Itália. Por essa razão, os judeus helenistas, como povo fora da Palestina, eram o ramo da raça judaica mais numerosos, mais ricos, cultos e mais liberal. Vamos então agora aos prosélitos. Os prosélitos eram pessoas não descendentes de judeus
os quais renunciaram ao paganismo e aceitavam a lei judaica e passavam a pertencer ao judaísmo, submetendo, no caso, os homens, ao rito da circuncisão. Apesar de serem minoria entre os judeus, os prosélitos eram encontrados em muitas sinagogas e em todas as cidades do Império Romano. Desfrutavam de todos os privilégios do povo judeu. Os prosélitos não devem ser confundidos com os devotos ou aqueles que chamamos tementes a Deus. Estes a que chamamos devotos eram gentios que deixavam de adorar a ídolos e frequentavam as sinagogas, mas não eram circuncidados, nem se propunham a observar as minuciosas exigências das leis judaicas. Por essa razão, não eram considerados judeus, apesar de se mostrar amigo dos judeus. Na linguagem de hoje, poderíamos dizer que esses são os amigos do Evangelho ou amigos da igreja, mas que não querem nenhum compromisso, apenas admiram a doutrina.